Bom dia, meus amores. Gente, eu quero fazer aqui uma reflexão da palavra de Deus. O celular está muito perto de mim, né? Não tem que botar mais longe. E também eu estou escondendo ele um pouco aqui para não sair muito o barulho do ventilador. Mas eu queria fazer aqui só uma leiturazinha aqui da Bíblia, na passagem no livro de Ruth, capítulo 1, viu? E a Bíblia, ela diz que havia... Eu não vou começar do começo, né? Porque eu vou começar já daqui, ó. Uma mulher chamada de Noemi. E o nome do marido dela era Elimeleque. E o nome dos seus filhos, Malom e Quilom. Então, nessa época, na cidade deles, onde eles moravam, em Belém de Judá, estava tendo muita fome. Nessa época, os juízes estavam julgando, era a época que os juízes julgavam, né, o povo, e estava tendo muita fome, né? E eles resolveram se mudar para outras terras. E eles saíram de Belém de Judá e foram para Moabe e ficaram ali. E ali em Moabe, gente, os filhos deles se casaram. Um casou-se com Ruth e o outro com Orfa. Eu não vou falar sobre os filhos. Eu vou falar sobre Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. O que a palavra de Deus fala a respeito dessa mulher? Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher consagrada ao Senhor. Mas hoje, nós estamos vendo aí na internet, eu vou falar, porque eu vou falar a verdade. Eu sempre disse que a respeito das coisas de Deus, eu falaria a verdade. Apareceu aí um homem aí se dizendo padre, que eu não acredito que ele seja padre, porque um padre, para ele ser padre, né, receber lá as honrarias, que eu não sei nem como é que é, ele precisa ler a Bíblia, né? Ele tem que ser formado em teologia, né? E esse homem aí, esse cara aí está se dizendo padre, eu acredito que ele nem seja padre. Eu peço a vocês que vejam esse vídeo, que compartilhem, viu? Porque para que chegue até a diocese, os ministros lá, né, do Evangelho Católico, para que eles vejam e revejam esse padre que está falando essas mentiras, falando da palavra de Deus distorcida a respeito dessa passagem de Noemi. A Bíblia, ela aqui está falando claramente, gente, que eles chegaram lá e casaram, né? Um casou com Orfa e outro casou-se com Ruth. E depois eles morreram. O marido dela morreu, os filhos dela morreu, e ela ficou sozinha com as duas noras. Ela soube que em Belém de Judá, de onde ela tinha saído, estava normal, né? E estavam dando alimento. E aonde ela estava passando necessidade. Porque ela não tinha mais o marido, naquele tempo a mulher sem marido, não tinha os filhos, né? Então ela estava passando necessidade naquele lugar. E ela resolveu voltar. Ela resolveu voltar para a terra dela, para Belém de Judá. E quando ela vinha, eu acredito que quando ela estava se arrumando, né? A Bíblia aqui não fala isso, mas o conjuntor aqui, que ela deveria estar se arrumando com as noras para vir. E ela perguntou, né?
Não, as noras falaram para ela. Orfa disse que ia ficar. E Ruth disse que vinha com ela. Ruth era mulher de Deus, né? Ela não deixou a sogra dela sozinha. Ela disse que vinha com ela. Porque ela falou, o teu povo é o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ela ainda disse, ó, para vocês observarem aqui. Noemi ainda falou para a nora dela, para Ruth, que Ruth ficasse. Ruth não viesse com ela, porque ela já era uma mulher de idade, ela não podia mais ter um filho para se casar com Ruth. Porque naquela época, quando o marido morria, né, aí a mulher casava com o irmão. Ou então ia esperar, né, que se fosse pequeno, tivesse um irmão pequeno, ele crescesse para casar com ela. E então Noemi falou para Ruth, olha, eu não tenho mais condição de ter filhos, eu sou uma mulher de idade, né? E por isso ela disse para Noemi que Noemi seguisse o caminho dela, né? Podia ela encontrar outra pessoa e ser feliz e tudo. E aí foi onde, aliás, Noemi falou com a Ruth, né? E aí foi onde Ruth disse que aonde Noemi fosse, ela ia, né? Porque o povo dela era, o seu povo é o meu povo, ela falou, né? Então, disse Noemi às suas duas noras, ó, e de voltar, e mandou elas voltarem, que elas já iam, acredito que no caminho, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Isso aqui era Noemi e as duas noras. Disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Né? Ela mandou que elas voltassem, porque elas não tinham nada para elas. Porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por marido? Porque ela já estava de idade, ela já era uma senhora. Porém, tornai filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ias até que eu viesse a ser grandes, né? Então ela falou para elas o que eu estava falando para vocês, né? Que se fosse para elas ir com ela, para esperar ela ter filho para se casar, não ia mais dar tempo, porque ela já era uma senhora de idade, né? Então, Orfa beijou sua sogra e voltou, né? Porém, Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e os seus deuses volta. Tu também, após a tua cunhada. Isso aqui era Noemi mandando que Ruth também voltasse. Orfa tinha voltado, né? Pois Ruth voltasse também. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei. Eu, o teu povo e o meu povo, o teu Deus, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aqui falou Ruth, né? E Ruth saiu com a sogra. Foi embora com a sogra. Eu acho tão bonita essa passagem, gente. Uma passagem maravilhosa, né? Uma passagem de amor ali, onde ela tinha tanto amor pela sogra dela. A sogra dela era uma senhora velhinha, ela mesmo diz aqui, né? Que já era velha, que não tinha mais condição de casar, que não tinha mais condição de ter filho, né? E a pessoa ficar dizendo, falando nas redes sociais, que essa mulher era uma mulher, ela vivia
que Noemi estava vivendo uma vida maritalmente com Ruth, né? Para não falar, eu não quero falar aqui, né? Mas eu tenho certeza que vocês já ouviram esse que se diz padre falando. E ele está falando uma grande mentira, porque na Bíblia não fala isso, a palavra de Deus não fala em nenhum momento. Ele diz que quando Noemi mudou o nome dela para Mara, ele usou até um termo baixo, né, dizendo que ela era homossexual, mas disse outro nome. E isso é menos verdade, porque quando o nome dela foi mudado, porque Mara quer dizer amarga, e ela era uma mulher amarga. Aleluias. Ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido os 2 filhos, e só tinha ficado uma nora que a acompanhou. Então ela não tinha mais ninguém. Então ela era uma mulher amarga. Por isso que ela era chamada de Mara. Então eu quero dizer para esse homem que anda pregando essa mentira através das redes sociais, que ele vai ler a Bíblia, que ele lê a Bíblia e que ele deixe de colocar na cabeça das pessoas a mentira sobre as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são santas, elas não são profanas, não. E ai daquele que profanar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos tirar nem um pingo, nem um tio, nada da palavra de Deus. Ela tem que ser falada do jeito que ela está escrita aqui. Porque foi Deus que fez, né? Quem escreveu a Bíblia foi os profetas, mas através de Deus, do Espírito Santo de Deus, do que ele mandava falar. Inspirados, né? Inspirados por Deus. E hoje vi uma pessoa dizer que Noemi era homossexual com Ruth. Gente, eu não tenho nada a ver com quem é homossexual, com quem não é. Isso aí não é problema meu. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu até gosto de, assim, na igreja vai sempre pessoas assim, a gente abraça, a gente cuida. E tem na família da gente, vocês sabem que hoje tem a família de todo mundo. E eu não tenho nada contra cada pessoa, cada um vive sua vida, né? Cada um tem a liberdade de viver a sua vida. A única coisa que eu fiquei muito triste foi uma pessoa se dizer sacerdote, né? Formado em teologia, pregando a palavra distorcida, mentindo, dizendo que na Bíblia tem esse tipo de coisa, onde a palavra de Deus diz que é pecado. A Bíblia diz que o homem não se deitará com o homem, nem a mulher com a mulher. Então, jamais a Bíblia ia dizer isso, e depois ia dizer que Ruth e Noemi, né, eram um casal, como dizem, né? Então, meus irmãos, eu tinha muita vontade que esse vídeo chegasse no bispo, né? O bispo, em alguém que seja maior do que esse homem que diz que é padre, na igreja onde esse padre congrega, que ele anda falando essas boboseiras, essas mentiras. É mentira, gente, não acredite nisso. Quando Noemi chegou em Belém, ali, né, a cidade toda se comoveu por causa dela e diziam, não é esta Noemi? Viu? Ela era uma mulher muito conhecida, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, né, para encurtar o vídeo, para não ficar tão comprido, Ruth casou-se com Boaz. Boaz era da família ainda de Noemi, mas já longe, né? Terceira geração, mais ou menos. E a história era bem comprida, né? Que eu não vou ler aqui todo o livro de Ruth, mas a história é bem comprida, né? Onde Noemi, ela pedia a Ruth para que à noite a Ruth se deitasse aos pés de Boaz. O Boaz era um homem que tinha condição, né? Que era ainda da família dela.
e era solteiro, para ver se ele achava graça aos seus olhos. E ali Boaz, porque no início, né, quando o Ruth chegou, ela foi colher espigas. E ela colhia, gente, o pessoal colhia as espigas boas, e aquelas que não serviam jogava, e ela vinha atrás e colhia as espigas que não serviam. E levava, né, para ela e para Noemi, para que elas pudessem se alimentar. Ela era uma nora muito boa. Eu às vezes dizia muito assim, eu queria ter uma nora igual Ruth. Eu sempre falei isso, né? Então, gente, vocês não acreditem em certas heresias, viu? Porque o final da história foi um final muito lindo. E por que Noemi mudou o nome? Como eu já falei para vocês, não tinha nada a ver porque ela era homossexual, por nada ela mudou o nome, porque ela era amarga. E aí ela foi chamada de Mara, porque Mara quer dizer amarga, né? Então, gente, hoje nós estamos vendo a palavra de Deus distorcida. O povo está distorcendo a palavra de Deus, que é para poder as pessoas acreditarem na mentira, né? Acreditarem na mentira. Em vez de acreditar na verdade, acreditarem na mentira. E esse homem está induzindo o povo a acreditar na mentira. Então, Deus foi com Ruth, né? Ruth casou-se com Boaz. Boaz era um homem muito rico. E daí, Noemi viveu, né, o resto dos dias dela já era bem velhinha. E viveu bem, né? Porque Boaz não deixou faltar nada para ela. Ali, gente, foi um plano de Deus, né? É como eu falo para vocês, a história cumprida, a gente não pode, né, ir ler o livro da Bíblia todinho para poder falar para vocês. Mas ali foi plano de Deus, né? E de Boaz veio a geração de Ruth de Boaz e nasceu Jesus, que é o Salvador do mundo, né? Que está aí para nos salvar. Não importa o que tu seja, não importa, gente, não importa tua profissão, não importa o que tu faz, não importa teus pecados, não importa nada. O que importa é que você se arrependa, aceite a Jesus como seu Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca tu confessares e no teu coração tu crê, tu serás salvo. Aleluia. Então, hoje a gente vê muitas pessoas debochando da palavra de Deus. Mas naquele dia, no grande dia, Deus vai dizer: te afaste de mim porque não vos conheço. E vai ser muito duro e muito difícil, né? Porque Deus, ele existe. Deus existe. E ele é galardoador de todos aqueles que o servem. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos felizes. Gente, compartilhe esse vídeo. Eu não estou pedindo para vocês compartilhar para mim ganhar dinheiro nem nada, não. É porque eu queria que esse vídeo chegasse até uma diocese. Agora eu lembrei o nome. De onde aquele homem disse que é padre. Porque ele tem que calar aquela boca dele mentirosa. De estar falando as coisas que ele não sabe. Eu acredito que nem padre ele seja. Ele seja um charlatão. Então, meus amores, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.